Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 9, cujo título é Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, nesse item 9, Kardec está nos apresentando a prece como um meio de nos comunicarmos com seres que pertencem a uma, que estão, né, pertencem não, mas que estão habitando uma outra dimensão, né, a dimensão invisível, a dimensão espiritual. Então, através da prece, a gente consegue se conectar com os espíritos amigos, né, com nossos espíritos mentores, anjos guardiães, né, e a partir daí colher inspirações, instruções para andarmos melhor na vida, né? Quanto mais nós nos espiritualizamos, com mais eficiência nós conseguimos nos comunicar e receber essas comunicações com mais clareza. Porque quanto mais lúcida nossa mente está, né, mais aberta ela fica para receber essa inspiração do plano superior, né? E vejam que Kardec fala aqui que nada sucede sem a vontade de Deus. Porque o que é Deus, né? Como diz o próprio Livro dos Espíritos? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a fonte da vida, né? Então, tudo surge daí, né? Dessa fonte da vida que no cristianismo nós chamamos de Deus, né? Então, em última instância, quando se diz que nada sucede, quando Kardec diz que nada sucede sem a vontade de Deus, significa que nada sucede em desacordo com as leis divinas. Porque essa vontade não é uma vontade nesse sentido assim de um ser que a todo momento está querendo alguma coisa. Não, ela se expressa nas leis, né, que inclusive estão também lá nos livros dos Espíritos. O livro dos Espíritos tem as 10 leis naturais, as 10 leis morais. Né? Lei de conservação, lei de reprodução, lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, lei de progresso. Né? São elas que regulam, né, a nossa atuação no mundo, seja visível ou invisível. Né? Agora, quando nós fazemos a prece, nós nos harmonizamos melhor com essas leis. Né? Nós tendemos a estar, veja, mais harmonizados com as leis naturais, o que significa que estamos tendo um comportamento mais natural, mais leve, mais suave. Então, a prece nos ajuda a caminhar melhor no mundo e a caminhar melhor na questão da evolução espiritual, do nosso crescimento interior. Né? E aí, no item 10, Kardec desenvolvendo isso, ele vai falar sobre como o Espiritismo, né? O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Isso é um princípio muito importante dentro da doutrina espírita. Está lá também no Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos nos ensinam, através da codificação no Livro dos Espíritos, que existe um fluido universal, né, que permeia todo o universo. É como se fosse a substância da qual surgem todas as coisas, os planetas, os seres vivos, os seres humanos, as plantas, os minerais. Né? É uma espécie de matéria primordial muito sutil,
e que aqui Kardec está explicando que funciona como meio de transmissão do pensamento. Então, quando nós oramos e emitimos um pensamento, ele faz com que esse fluido universal vibre, né? E da mesma com que essa vibração chegue ao ser ao qual nós estamos nos dirigindo. Então, vamos supor, por exemplo, que alguém que nós conheçamos tenha desencarnado em profundo sofrimento. E nós queremos aliviar o sofrimento daquela pessoa através da prece. Ela já está desencarnada, está lá no mundo invisível. Nós oramos por ela. Se nós orarmos com sentimento, com sinceridade, nós vamos produzir uma vibração nesse fluido universal e essa vibração vai chegar à pessoa e vai, de alguma forma, promover algum alívio no seu sofrimento. Também podemos usar isso para entrar em conexão com o mundo espiritual superior. Emitir uma vibração, né, de pensamento, buscando, por exemplo, espíritos amigos ou um mentor espiritual, e esse pensamento chegará a ele, né, e a partir dali nós poderemos colher dele inspirações, orientações para que aquele problema ou aquela dificuldade que nós estamos vivenciando seja solucionada. Eles não solucionam nossas dificuldades. Isso Kardec já explicou lá mais atrás nesse capítulo, né? Eles nos inspiram a tomarmos decisões, né, a fazermos movimentos que vão levar na direção da solução do problema. Mas para isso a gente tem que estar com o coração aberto, com o coração mais puro, né, com a mente sincera, orando com muita sinceridade, né, buscando a orientação com muita fé. E aí Kardec segue nos dizendo, né, que esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Foi aquilo que nós acabamos de comentar, né? Se a gente emite o pensamento, esse fluido universal recebe um impulso. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com uma pessoa, ela estando perto de mim, eu emito o som, e esse som, através do ar, ele chega ao ouvido da pessoa, mas ela precisa estar próxima de mim. Se ela estiver a partir de uma certa distância, ela não me escuta mais. Então, a transmissão do som através do ar é limitada, mas a transmissão do pensamento através do fluido universal não tem limite, né? Por exemplo, tanto é que a gente pode orar, né, e fazer com que nosso pensamento chegue a um ser que está no mundo invisível em outra dimensão, que não é a dimensão física, né? E ele vai, entre aspas, né, escutar a prece, captar o nosso pensamento. É isso que Kardec está dizendo aqui, não tem limites para isso. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, de um desencarnado para um encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. E uma coisa que não está escrita aqui, mas que seria interessante a gente lembrar, é que esse fluido universal, como ele está aqui em volta da gente, qualquer vibração que nós emitamos, a gente provoca um movimento nesse fluido. Ou seja, isso vale tanto para o aspecto positivo como negativo. Né? Porque o fluido está aqui, vamos dizer, neutro. Se eu tenho, por exemplo, uma explosão de raiva, mesmo que eu não exploda através de palavras, mas só através de pensamentos, eu já vou gerar em torno de mim uma energia super negativa. Vamos supor que... Vamos comparar esse fluido universal a um lago, a um lago mesmo, né? O que eu vou gerar numa explosão de raiva, ou de ressentimento, ou de mágoa? Né? Eu vou gerar ondas, né? Como se fossem ondas violentas, ondas tumultuadas. Ao passo que numa prece, eu vou gerar uma vibração sutil, suave, que acalma a mim e acalma aqueles a quem ela possa atingir. Percebe? Então, nós estamos cotidianamente criando e recriando o nosso destino, as nossas circunstâncias. Lembra uma vez, Vera, que você me falou sobre o karma, né? Como é que funciona o karma, né? O karma é dinâmico por causa disso, né? Aqui mesmo nós estamos fazendo o evangelho, nós estamos gerando karma positivo. Por quê? Porque estamos tendo pensamentos elevados, refletindo sobre ensinamentos elevados,
né? Refletindo sobre a prece, que é um instrumento de elevação precioso, né? Então, nós estamos provocando um movimento no fluido universal que gera um magnetismo que nós vamos carregar, inclusive, ao longo da semana, que vai nos ajudar ao longo da semana. E da mesma forma, quando nós temos aqueles tropeços, né, os nossos descontroles, as nossas impaciências, a gente gera uma negatividade. Então, a todo momento, nós estamos mudando nosso karma. Para o mal, para o bem ou para o mal. Né? Isso é muito importante da gente saber. Nós não estamos presos a uma fatalidade. Nós somos regulados por uma lei de causa e efeito, perfeita. Mas a todo momento nós estamos gerando sementes novas, né? Com essas vibrações que a gente lança nesse fluido universal. E aí Kardec segue dizendo assim, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. E aí ele segue dizendo, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e a vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância entre os encarnados e também desencarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então vejam a beleza, né, desse item que se conclui aqui, né? Kardec está nos mostrando que nós temos em nossas mãos esse recurso precioso que é a prece, né? E que nós temos aqui, nós estamos mergulhados aqui nesse fluido universal que nós podemos movimentar, né, criando e recriando o tempo inteiro a nossa realidade. Criando e recriando o tempo inteiro uma aura magnética ao nosso redor, né? Então, o que o Evangelho nos sugere é que a gente crie e recrie o tempo todo uma aura magnética positiva, né? Que a gente emane sempre positividade, que a gente emane sempre generosidade, paciência, compaixão, equanimidade, porque isso fará com que a gente imprima no fluido universal uma qualidade energética positiva, né? Uma qualidade energética de leveza, de suavidade, que vai trazer benefício tanto para as nossas vidas como para a vida de todos aqueles que nos cercam, né? A gente tem, por experiência própria, a gente já lidou com pessoas de todos os tipos. Então, a gente tem aquelas pessoas que a gente chega perto e fala assim, nossa, essa pessoa emana paz, né? Essa pessoa emana tranquilidade, porque provavelmente é uma pessoa que cultiva pensamentos positivos, que cultiva sentimentos elevados. E tem o oposto também, né? A gente chega diante de determinadas pessoas e fala, nossa, essa pessoa é pesada, né? Transmite uma coisa pesada, parece que, nossa, parece que transmite uma negatividade, né? Então, cada um está criando o seu mundo, né? Cada um está criando as suas circunstâncias. E o nosso dever, como praticantes espirituais, né? Como cultivadores do Evangelho, é criar constantemente uma aura positiva, um magnetismo positivo, né? Impregnar nossas vidas de muito amor, né? De muita serenidade, de muita paz, para que a gente possa ser um instrumento da espiritualidade superior no mundo, né? E para que a gente possa também crescer, né, interiormente, de tal modo que a gente se liberte o mais rapidamente possível de todo sofrimento e de toda aflição, trazendo mais paz para nós, para os seres que nós amamos e para o mundo de um modo geral.